Graças a Deus. Que tempo maravilhoso de adoração, né, irmãos? Queremos agradecer essa banda maravilhosa, nosso irmão Lancelotti, que abençoou tanto a minha vida, graças a Deus. Foi mesmo, né? Tivemos um tempo aqui maravilhoso, de culto, de adoração a Deus. Eu hoje de manhã estava orando com eles ali, o pessoal da banda, e na oração o Espírito Santo nos conduziu para a gente ter a consciência de transcendência. Porque às vezes a gente vem para esse momento aqui, de culto a Deus, e a gente acha que isso diz respeito só ao dia de hoje, né, dia 5 de outubro, só a Rua 90, só esse lugar. E a gente perde a dimensão do que significa esse momento. Esse momento, fala de uma transcendência, o momento de adoração, nós estamos nos unindo a todos os nossos irmãos, a toda a família da fé no mundo inteiro. São bilhões de pessoas que estão em adoração. E não só nesta época, nesse dia, mas isso transcende para a eternidade. Nesse momento, nós estamos aqui juntos, né, parte de uma história que Deus está construindo. Então nós estamos juntos, por exemplo, com o profeta Isaías, que escreveu o que ele escreveu debaixo da revelação de Deus, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, com tanto detalhe de como que viria a ser a crucificação, a morte, a ressurreição de Cristo. Até o detalhe de que ele seria sepultado no túmulo de alguém rico. Nós lemos aqui Isaías 53. Como isso é possível? Como um texto que provado arqueologicamente, que foi escrito 600 anos mais ou menos antes de Cristo, como esse texto pode ser tão específico, tão acurado, profeticamente a respeito de Cristo? Está vendo? Isaías transcende o seu tempo, ele é parte de uma história maior, ele não foi só usado por Deus naquele momento que ele viveu, mas o que ele fez transcendeu a história. Você tem essa consciência? Você tem essa consciência de que o que Deus pode te usar, pelo poder do Espírito Santo, transcende a Rua 90, a cidade de Goiânia, o ano de 2025. Você tem essa consciência? Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender isso, porque isso vai mudar radicalmente a forma que a gente adora a Deus e a forma como a gente procede e lida com as coisas corriqueiras no dia a dia. Amém? Isso não é só um privilégio de alguns homens especiais. Não, isso deve ser a consciência e a vida de todo filho de Deus na história. Você precisa ganhar consciência da dimensão do que você pertence. Você precisa ganhar essa dimensão. Talvez nós vamos entender pela consciência da importância, da magnitude, da transcendência deste momento de adoração aqui na Rua 90, talvez isso vai fazer você vir com mais desejo no seu coração de participar dessa história. Talvez você não vai chegar atrasado mais, pelo contrário, você vai querer chegar antes, você vai querer acordar mais cedo, você vai querer pular da cama. Por quê? Porque, é mais um domingo, eu vou chegar lá depois de uns 15 minutos, porque aí já passou quase a metade daquele tempo de adoração, e não é tão importante assim. Sabe por que eu insisto com relação a essa coisa do horário para nós? Porque isso revela muito mais do que a gente pensa. Eu não estou aqui sendo enjoado ou chato. Não é uma picuinha com relação a atraso. Isso revela, para mim, não sei se para você, mas para mim revela o quanto a gente dá pouca importância nesse momento, porque a gente não tem consciência da transcendência desse momento.
a gente acha que diz respeito só à minha vida, só ao meu, né, tá na circunferência ali, só daquilo que é agora, 2025. Não, isso tem que transcender, amado. O momento de adoração a Deus tem que transcender. Eu tenho que entender que esse momento eu me junto a uma história de Isaías, de Jeremias, de Paulo, de Pedro, de João, de Maria, de Noemi, de Ruth. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que é muito maior do que um horáriozinho, 10 horas da manhã, na Rua 90, no dia 5 de outubro de 2025. Nós temos que ganhar essa consciência. É muito maior, é eterno, é bendito. É uma obra de uma história que não tem nada que se compare na humanidade. Aí eu tenho que vir com essa santa consciência e esperança no meu coração, porque vai ser diferente a minha postura, quando eu abro a boca para louvar o Senhor, não é uma coisa meia boca, é uma coisa de todo o coração, de toda a minha força. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus, não meia boca, não mais ou menos, não atrasado, não, é de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as minhas forças, com tudo que eu tenho. E eu tenho que ganhar essa consciência. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Neemias, nós vamos continuar a série que nós estamos estudando, o livro de Neemias. Hoje nós vamos para o capítulo 3, não é isso? Abre aí, porque nós vamos ler todo o capítulo 3. Eu queria só lembrar que sexta-feira à noite, sábado, durante o dia, nós teremos nosso irmão César Conegla. Está sendo muito enfatizado o fato dele ser um psicólogo. Não, o fato dele ser um psicólogo é o de menos. O César Conegla é um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus, um pregador da palavra de Deus, um homem que não tenta colocar a Bíblia dentro da psicologia, mas ele faz ao contrário, ele tenta colocar a psicologia dentro da Bíblia. Amém? Então, é o contrário, é um homem que prega a palavra de Deus, e lógico, ele tem uma habilidade, ele formou em psicologia, ele conhece um pouco da alma humana, dos dilemas das relações humanas, do estresse, né, da epidemia que nós estamos vivendo no dia de hoje, sobre as doenças da alma, e é lógico, ele vai tratar desse assunto, mas é Bíblia, irmãos. Então eu quero falar, faça a sua inscrição no seminário para sexta à noite e sábado o dia todo, e se de tudo você não puder vir, domingo ele vai estar aqui com a gente, pregando e compartilhando a palavra de Deus, amém? Então venha domingo, ou de manhã ou à noite, para você ser abençoado pela palavra do Senhor através da vida desse irmão. E mais uma coisa, o departamento de casais me pediu para dizer, para você salvar essa data, dia 15 de novembro, se não me engano é um feriado, não é isso? 15 de novembro vai ter um evento para casal na Fazenda Maralina, 30 quilômetros daqui, a fazenda que pertence a uma família de irmãos aqui da igreja. É linda a fazenda, tem um lago maravilhoso, e os casais vão ter um evento lá, um dia inteiro, do café da manhã até 6 horas da tarde. Você vai ficar sabendo mais sobre isso no domingo que vem, que vai abrir as inscrições. Vamos ler então? Presta atenção nessa leitura. Tem alguns capítulos da Bíblia que a gente passa rápido neles, porque parece que é meio enfadonho, que é uma lista interminável de nomes. Irmãos, se está na Bíblia, é porque tem muito para nos ensinar. Então, presta atenção nas entrelinhas do que nós vamos ler. Presta atenção em algumas palavras desse capítulo que vão se tornar extremamente repetitivas. Porque Deus é um professor pedagogo, e Ele sabe que repetição é importante para nos chamar a atenção. Toda vez que a Bíblia repete uma mesma palavra várias vezes, eu preciso meditar, por que essa palavra está sendo repetida? Amém? Então eu já dei a dica, faça essa leitura agora com essa observação. Depois eu vou tomar a lição, tá bom?
Às vezes você falar quais são as palavras nesse capítulo que está sendo repetitiva. Então, se dispôs Eliasibe. Vamos lembrar, Neemias saiu lá, né, da Pérsia, foi para Jerusalém com o intuito de restaurar os muros da cidade, restaurar a cidade de Jerusalém. Vamos lembrar que Neemias já é parte da terceira leva. Teve 3 momentos onde o povo regressou depois da escravidão da Babilônia. O primeiro momento foi liderado por Zorobabel, e onde ele começou o trabalho de reconstrução do templo. Depois, uma segunda leva liderada, menor, de gente, liderada por Esdras, mais ou menos uns 70, 80 anos depois. E agora Neemias. Já se passaram mais ou menos, pouco mais de 100 anos depois de que a primeira leva veio. Muito tempo, 1 século. É importante dizer isso. Ainda assim, Jerusalém estava destruída, ela não estava restaurada. Muitas casas dos irmãos estavam restauradas, o templo já estava restaurado, mas os muros não. Então ainda tinha trabalho para fazer de restauração na cidade de Jerusalém. Então, aí Neemias 3, capítulo 3. Então Neemias chega em Jerusalém, a gente viu o capítulo 2, ele sai uma noite, depois de 3 dias ele descansa, sai uma noite sozinho, no lombo de um animal, a Bíblia não fala se era um cavalo, o que era, e ele sai para fazer uma vistoria na cidade. Ele sai como um espia à noite, e a gente já foi ministrado sobre isso na última pregação dos nossos irmãos portugueses. Então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Se você estiver tendo problema para escolher o nome do seu filho, aqui tem bastante exemplos, tá? Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passaia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha e colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Vamos parar no verso 6 aqui. Bem, vem cá para mim, traz a minha mochila aqui, você vai continuar a leitura. Eu vou só ligar aqui, porque vai acabar a bateria do meu celular. Você continua a leitura aqui. Até bom, porque é uma voz melhor, né, que a minha. 7 aqui, ó. Não, aqui, lê aqui. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gideão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Quer continuar? Pode ir. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Jedaías, filho de Aramafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum, e os moradores de Janoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de
Recabe, maioral do distrito de Bete-Raquerém. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Coozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Betesur, até defronte do sepulcro de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadab, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Meazeias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binuí, filho de Enadab, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. E aos servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte das portas das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois, repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, até o muro de Ofei. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois deles, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira coisa, que a gente precisa meditar um pouco aqui, talvez você lê textos como esse, você acha assim, meu Deus, o que tem de Deus para ensinar num texto desse? Tem muitas coisas sobre liderança, sobre o que Neemias fez. Primeira coisa, dá logo no primeiro versículo 1, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com todos os seus irmãos sacerdotes, à disposição para o trabalho. Então, o texto começa dizendo que os irmãos se dispuseram. E disposição fala de uma coisa, o próprio nome já diz, a palavra nos ensina bastante. O que é disposição? É você se disposicionar, você sair de uma posição para outra posição, amém? Ter disposição é ter o coração de sair de uma zona de conforto, de sair de uma posição que você está acostumado, sair de uma posição que é confortável a você, e você agora ir para um outro lugar, uma outra atividade, um outro trabalho na sua vida, que você não tem tanto conforto daquilo. Para isso, a gente tem que ter essa disposição. E uma das coisas mais importantes na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus, é ser uma pessoa disposicionada, é ser uma pessoa que não se apega
a uma determinada posição, mas é ser uma pessoa que, durante a sua vida, vai ser sempre instigado, vai ser sempre, pelo Espírito Santo, levado a um lugar fora da sua zona de conforto, amém? A gente vinha no carro hoje de manhã e nós estávamos justamente falando sobre isso, bem? Roberto estava contando a bênção que está sendo, depois que ela fez 50 anos, uma irmã aqui da igreja, que é personal, personal, como é que chama? Personal training, Ela falou para a Roberta assim: Deus falou comigo que eu preciso te ajudar com os seus exercícios físicos. Ela foi bem enfática. E a Roberta assim: não, mas é seu trabalho, como é que vai ser? Ela falou: Roberta, Deus falou comigo, deixa eu obedecer a Deus. Não é sobre você, é sobre eu e Deus. Deus falou comigo. A gente tem dificuldade de receber, amado? Às vezes umas coisas. Deus está ministrando muito isso no nosso coração, meu e da Roberta. Está usando os 50 anos dela para dizer assim: recebe, porque não é sobre vocês, é sobre o que Deus quer dar. E Deus sabe do que a gente precisa para cada estação da nossa vida. Das duas, uma, ou a gente é muito pidão, ou a gente não sabe receber. Os dois extremos têm orgulho no nosso coração. Tem orgulho aquele que acha que merece tudo e que todo mundo tinha que dar tudo que ele precisa, assim como tem orgulho naquele que rejeita tudo aquilo que as pessoas querem dar. É pecado do mesmo jeito, para os dois lados. Então nós temos que entender isso. Deus sabe do que você precisa para a obra que Ele tem. O povo aqui, amado, tinha uma obra enorme. E Deus sabia das ferramentas, até da saúde, do que a gente precisa. E Deus tem falado tanto isso com a gente. Nós, nesse momento agora, várias pessoas estão querendo nos dar coisas. E nós estamos perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer ensinar? Aí, quando a gente passa a barreira do orgulho de saber receber, a gente ainda quer receber do nosso jeito, receber aquilo que enquadra dentro da nossa caixinha. E Deus está ensinando a gente: escuta, não é sobre a forma como você acha que vai fazer, ou você acha que vai receber os instrumentos, as ferramentas. É sobre como eu quero te ensinar nesse processo. E como Deus tem falado com a gente, usado vários irmãos que inclusive estão aqui, para nos ensinar isso. E uma das irmãs era ela é essa irmã. E virou para a Roberta, e a Roberta falou: então tá bom, então eu vou. E aí, gente, Roberta falou hoje para mim assim: amor, é outra coisa, não é nem da mesma raiz, natureza. Uma coisa é você fazer exercício físico sozinho, a gente leigo que não sabe nada. Outra coisa é um profissional vir. E ela, entendeu? Uma virada de braço assim, 15 graus, você já começa a trabalhar um músculo que você não estava trabalhando. E aí, a Roberta vinha dando testemunho. Bem, ela fica assim: eu vou te tirar da zona de conforto. Agora eu vou mudar um ângulo da pegada sua no aparelho, e você vai perceber o quão mais difícil vai ser para você fazer aquilo. Então ela vinha falando para a Roberta: você precisa sair da zona de conforto, porque os seus músculos acomodam, porque a gente acostuma com um determinado peso, uma determinada forma de fazer, e aí você acha que está, por isso você não vê o resultado, porque você está perdendo tempo. Inclusive eu estou perdendo tempo, porque eu fico teimando, entendeu? Não, eu falo assim: meu lema é devagar e sempre na academia. Estou errado, eu tenho que quebrantar, eu estou errado. Eu não sou especialista nisso, eu tenho que ouvir os especialistas, para me dizer. Aí ela mesma falou para mim: Marcos, tá bom, continua aí, você está perdendo tempo, você está jogando tempo fora, e tempo é uma coisa valiosa na sua vida. É meia hora que você tem por dia. Então, vamos fazer meia hora que vai valer a pena, você não vai perder tempo. Então, isso fala da disposição. A gente tem que se disposicionar. Amado, o Espírito Santo quer te tirar das formas
acomodadas na sua vida. Por isso ele permite um acidente, ele permite uma doença, ele permite algo que vai chamar a sua atenção para você perceber músculos na sua vida, músculos espirituais da sua vida que você nem sabia que existia, que estava lá. Não, porque é assim, quando a gente muda um exercício, começa a dar uma dor num lugar que você fala, meu Deus, eu não pensava que aqui tinha um músculo. Aí você fala, eu estou com a dor aqui, nesse músculo. Porque esse músculo estava acomodado, porque você estava habituado a fazer sempre de um jeito. Então, amado, a obra de Deus na nossa vida tem que haver disposição. E disposição é a humildade de reconhecer que eu preciso sair de uma posição e me deixar ser levado pelo Espírito Santo para outra posição. Amém? O trabalho de restauração não foi feito somente pelos sacerdotes. Está aí, o texto está aí. Mas começou com a disposição deles. Não é à toa que a primeira lista de vocacionados, porque a lista fala de gente de tudo quanto é profissão, mas a primeira lista foi o sacerdote. O sumo sacerdote e os seus irmãos. Então, os sacerdotes tiveram uma participação importantíssima como modelos para a nação. Amém? E olha aqui que interessante, não era um trabalho que os sacerdotes estavam acostumados a fazer. Qual que era o trabalho do sacerdote, amado? O templo. As coisas relacionadas ao templo. Então, se você falasse para mim, se o texto dissesse que eles estavam partindo para uma reconstrução do templo, aí fazia sentido os sacerdotes trabalharem naquilo, porque era o universo que o sacerdote estava mais habituado, acostumado. Mas agora era muro não tinha nada a ver com o templo, muro era o sistema de defesa da cidade, era algo militar. E, no entanto, os sacerdotes participaram. Ó que coisa interessante. O que isso fala para nós? Isso fala para nós que os sacerdotes têm que ser dispostos, tomar a iniciativa, ir primeiro e ser modelo para a nação. Num trabalho que não diz respeito só às coisas da religião, mas é um trabalho de reconstrução da nação, é um trabalho de reconstrução da cidade. Quem são os sacerdotes hoje? Lá na época, a gente sabia que os sacerdotes eram uma classe de gente ali, né, específica para aquilo, mas hoje, quem são os sacerdotes hoje do Novo Testamento? Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento era apenas uma imagem, para nos ensinar sobre verdadeiramente quem são os sacerdotes verdadeiros. Bom, 1 Pedro 2,5, você não precisa abrir lá, se quiser, diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Pedro estava falando com uma classe de gente de Israel? Não, ele estava falando para todos nós. Era uma carta para a igreja. Então ele está dizendo, vocês são edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quem são os sacerdotes? Todos nós. Nós não temos hoje uma classe de sacerdotes na igreja, como o pastor Marcos, o pastor Vivaldo, o pastor Paulinho. Nós não temos uma classe de sacerdotes. A Bíblia está dizendo hoje que todos nós cristãos que cremos em Jesus, somos seguidores do Cristo, discípulos de Jesus, somos sacerdotes. Amém? Então Deus está falando com você, não está falando só comigo nesse trecho, conosco. O trabalho é nosso, e como sacerdotes de Deus, no mundo de hoje, na nossa cidade, no nosso país, nós temos que ter disposição, nós temos que tomar a iniciativa, nós temos que ser os primeiros a pôr a mão na massa. Amém? Embora não fosse a especificidade
especialidade dos sacerdotes, eles arregaçaram as mangas e colocaram a mão na massa. Mas não foram apenas os sacerdotes, mas também os ourives, perfumistas, levitas, mercadores, os maiorais dos distritos, líderes, pessoas comuns, fazendeiros, porteiros e guardas. Então, ou seja, era um trabalho de todos. Então, isso é uma lição que Neemias nos ensina. O trabalho de reconstrução de uma sociedade, o trabalho de expansão do reino de Deus, de reconstruir uma cidade, uma comunidade, é um trabalho da igreja, é um trabalho de todos nós, não é só dos líderes, pastores. Isso tem que ficar claro, e está claro aqui nessa passagem. Amém? Essa obra envolveu não apenas os especialistas, mas a todos, pois Deus não quer especialistas. O que Deus quer? Disposição do nosso coração. Deus não está pedindo nem capacidade. Hora nenhuma aqui você vê esse povo sendo treinado, capacitado para esta obra. Não. Deus não tem problema com capacitação, amado. Capacitação, Ele vai derramar através do Espírito Santo na nossa vida. E isso está claro na forma como Jesus chamou os discípulos. Jesus não chamou os discípulos por conta de pedigree, capacidade, se eles eram doutorado, tinham pós-doutorado, não era por causa do currículo deles. A única coisa que Jesus pede e não abre mão, para que os discípulos pudessem segui-lo e fazer parte dessa obra de reconstrução, foi disposição do coração, obediência de coração. Foi disposição, ele falou, segue-me, ou seja, sai do seu lugar, da sua posição, e vem me seguir a uma nova vida, a uma nova maneira de viver. Foi só isso que Jesus pediu dos discípulos, disposição, obediência. Não se preocupe, não vai faltar ferramenta, não vai faltar capacitação. Quando Jesus estava indo embora, os discípulos ficaram loucos e dizer, Senhor, o que a gente vai falar? Nós não temos capacidade de falar. Jesus falou assim, não se preocupe, na hora certa o Espírito Santo vai botar no lábio de vocês o que vocês precisam falar. E assim foi. O Pedro, aquele Pedro antes, né, do Espírito Santo, e o Pedro depois do Espírito Santo, é outro homem. A igreja antes do advento do Espírito Santo, em Pentecostes 2 e depois, é outra igreja. Tanto é que, quando eles recebem o Espírito Santo, a sociedade que estava em Jerusalém começa a perguntar, quem são essas pessoas? Essas pessoas não são aqueles galileus, não é aquele povo lá sem capacidade, sem instrução, sem nenhuma condição, e agora eles estão falando aqui em diferentes línguas. De repente, gente indouta, inculta, agora está falando, é poliglota, pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? E tem um detalhe, mas tem um detalhe que não pode passar despercebido nesse capítulo que a gente leu. Porque não é só um detalhe, é algo importantíssimo. Qual é uma das palavras que mais aparece nesse trecho? Agora é a hora de perguntar. Reparo junto a eles, portas, trancas, filhos. Na verdade, filhos é a segunda palavra que mais aparece nesse texto. Amém? Vocês estão bem, as outras também, nós vamos chegar lá. Mas filhos aparece 35 vezes na versão revista e atualizada. Talvez na outra versão apareça menos. Filho aparece 35 vezes. Isso nos mostra que a principal credencial que os habilitava à obra era o fato deles serem filhos. Não é à toa que a lista de nomes que aparece aí sempre é assim, fulano que era filho de ciclano. Nós precisamos entender isso. A obra de Deus, através de nós, não é uma obra para um simples exército, de gente recrutada,
de gente que não conhece. Não, é uma obra da família. É uma obra, antes de tudo, de filhos de Deus. E essa é a nossa credencial. A nossa credencial, amado, é que nós somos filhos de Deus. Deus não está recrutando gente capacitada, Deus não está recrutando gente expert, gente com muita habilidade. Deus está convocando filhos para a obra de expansão do seu reino, de restauração do ser humano. Deus, essa é a estratégia de Deus. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou não um soldado, não um PhD, não um especialista. Deus enviou quem, amado? O seu Filho. Isso é um padrão de Deus. A obra de Deus é para filhos. E isso está claro aqui nesse capítulo no livro de Neemias. Deus, o Pai, está formando uma família onde a autoridade que nós temos vem pelo fato de que somos filhos e nada mais. Somos embaixadores do reino de Deus nessa terra, porque um filho representa a família. Um filho representa a família. Pode chegar um servo, pode chegar uma gente capacitada, um general, um marechal. Quando chega um filho, ele fala em nome da família. Ele fala pelo seu pai. Ele age pelo seu pai. E nós temos que ter essa consciência. Onde Deus te levar, amado, você é um filho de Deus. Um embaixador dessa família bendita em qualquer nação nesse mundo. E você fala em nome do Pai. Você fala e age em nome do Pai. Amém? Outra coisa interessante é que esses filhos têm nomes. Então não é à toa que a Bíblia coloca esse tanto de nome complicado. Esses filhos têm nome. Isso fala o que para nós, amado? Isso fala que Deus não trabalha com uma multidão. Não são números, como lá o filme, né? 01, ou 02, ou Recruta, 03. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim na igreja. A igreja não é uma multidão de 01, 02, 03, 04, não. A igreja é uma família de filhos que tem nome, personalidade, características intrínsecas, tem uma história que precisa ser conhecida e valorizada. Então a obra de reconstrução da cidade, da sociedade, é uma obra para filhos, e cada filho é importante, cada filho tem uma especificidade, cada filho tem detalhes, nuances, tem uma história. Deus dá importância a nomes. Muitas vezes a igreja está agindo, né, como uma massa, uma multidão, e só interessa números. Não, amado, para nós não interessa números, para nós interessa nomes. Porque são pessoas. E isso nos leva a esse lugar onde cada um é importante. Tem um dizer que não está na Bíblia, mas ela é uma tradução do Antigo Testamento na cultura hebraica, onde a cultura hebraica diz, né, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Porque eles conheciam a importância disso para Deus, de uma vida para Deus. Aliás, a Bíblia diz que quando uma vida nasce, quando uma vida volta para a família, conhece a Cristo, há festa no céu. A festa no céu por causa de um, não é por causa de uma multidão. Amém. Uma vez, muitos anos atrás, eu estava numa reunião de pastores e veio um pastor muito famoso no Brasil e ele falou um negócio. Eu saí no meio da palestra. Depois do que aquilo que ele falou, eu falei, não, eu não dou conta de ficar aqui mais não. Para mim, deu. Saí mesmo, como uma forma de protesto, assim, pela asneira que ele falou. Ele estava falando para pastores. O auditório estava cheio de pastores. E ele falou assim, se você não é pastor de mais de 1000, ninguém vai ouvir a tua voz.
pastor famoso no Brasil. A hora que ele falou aquilo, eu falei assim, eu não dou conta de ficar aqui nesse lugar mais não. Eu não dou conta de ouvir mais nada que esse homem tem para dizer. Então a minha credencial é porque eu sou pastor de 1000. É 1000 que me credencia. Não, não é 1000 não, amado, é 1 que me credencia. É 1. Porque o verdadeiro pastor, não mercenário, mas o verdadeiro pastor, larga as 99 para ir atrás de uma ovelha perdida. Esse é o exemplo do Senhor Jesus. Esse é o exemplo do nosso mestre, do verdadeiro pastor, que se importa com um e não com uma multidão. Pastor que prega diferente quando tem 500 do que quando tem um, está descredibilizado. Porque eu tenho que pregar com o mesmo entusiasmo, com a mesma eficácia, eficiência, com o mesmo coração, seja para 1 ou para 1 milhão. Pastor que escolhe o lugar que ele vai pregar pelo número de pessoas. Irmãos, você está rindo, né? Você está rindo, você sabe o que eu vou falar. Porque você já viu isso acontecer, ou você já ouviu isso acontecer. Tem pastor no Brasil que pergunta, quando ele recebe um convite para pregar numa conferência, ou numa igreja, ele pergunta assim, quantas pessoas vão ter? Não, porque se não tiver pelo menos 1000, eu não vou não. Não vou me dar o trabalho disso. Não, porque eu já alcancei um lugar na minha vida que eu não posso perder tempo. Meu ministério é muito importante, o que eu tenho para falar tem que ser espalhado para muita gente. Se eu perder o coração de um, eu vou perder, amados. Amém? Esse é um outro padrão do reino de Deus. Outra expressão, alguém falou aqui, junto a ele, ao seu lado, depois dele. Essas 3 expressões aparecem no texto. No primeiro terço do texto, junto a ele. No segundo terço do texto, ao seu lado. No terceiro terço do texto, depois dele. Se você ganhou revelação sobre o porquê disso, você vem falar para mim, porque até agora eu não ganhei, então eu não posso falar nada disso. Pode ser que é só uma coincidência. Apesar de que eu não acredito que nada é coincidência na palavra de Deus. Mas talvez você ganhou uma revelação de Deus, e a gente pode conversar sobre isso. Mas se você reparar no texto, é exatamente isso. O primeiro terço, mais ou menos, a expressão é junto a ele, o segundo terço ao seu lado, o terceiro terço do texto depois dele. Mas eu vou até onde eu alcanço, amém? Na minha pequenez. E o que isso fala para nós, amado? Unidade é imprescindível para a obra de reconstrução, de edificação do reino de Deus. Unidade. O texto é enfático. O texto fala de uma família, de um grupo de pessoas que estava reconstruindo, muito deles na frente da própria casa, mas tinha períodos no muro onde talvez não tinha casa, então Neemias chamou gente de fora de Jerusalém, tem um grupo aí, os tecoitas, né? Outros grupos que não moravam em Jerusalém, mas aqueles que moravam, a estratégia era, olha, a parte de frente da sua casa, ou perto da sua casa, é a sua responsabilidade, amigo. Você reconstrói, é com você. Mas aí a Bíblia vai dizendo que cada grupo de pessoas, junto a ele tinha alguém, ao lado dele tinha alguém, depois dele tinha alguém. Então isso fala de unidade. Acordei cedinho hoje, a gente estava ali em Pirinópolis, fomos para o aniversário de um irmão nosso ontem, que foi lá, e a gente saiu cedinho, e eu recebi a mensagem do Rodrigo Aleixo, aqui da igreja, né, do teatro, Rodrigo, da Débora, e o Bento, filhinho deles, a Débora acabou de dar à luz, né, gêmeos, mas o filhinho deu falta de ar, saturação abaixou, e eles correram com ele para o hospital, acho que anteontem, né, e a gente vem acompanhando e orando pelo Bento e tal, e eu mandando mensagem, perguntando como é que está.
Aí ontem ele me mandou a mensagem, eu não tive tempo de abri hoje cedinho quando eu acordei, e a gente vinha no carro, eu vinha meditando sobre isso, e ele falando assim: pastor, muito obrigado por você ter se importado. Você não tem noção tanto que foi importante para mim receber a sua mensagem. Muito obrigado porque você perguntou para mim como é que estava o Bento, você se importou, você perguntou do que eu precisava nesse momento. Aí ele falou assim: eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque você não tem noção o tanto de gente, além do senhor, o tanto de gente que me ligou, o tanto de gente que se preocupou com o Bento. Eu fiquei tão alegre com essa notícia. Se ele tivesse falado que só eu liguei, eu ia ficar tão triste. Tão triste. Mas quando ele falou que não foi só eu que liguei, e que várias pessoas se importaram, eu falei: Deus, é isso, está funcionando. O Evangelho está funcionando na vida das pessoas. Com todas as limitações que nós temos muito defeito como igreja, nós temos muitas coisas que nós temos que aprender e melhorar, mas quando você recebe a notícia dessa, irmãos, é como um oásis no meio de um deserto. Porque tudo que um pai quer, mais do que ele ajudar o seu filho, e ser reconhecido pela ajuda que ele deu ao seu filho, isso já é bom, mas mais do que isso, tudo que um pai quer é que ele escute que os irmãos estão se ajudando, mesmo se o pai não está mandando ajudar. Irmãos, isso é a glória para um pai. Isso é a glória para um pai. O pai saber que um filho está cuidando do outro filho, que o irmão está cuidando do seu irmão, e que ele não precisou ficar falando: filha, ajuda seu irmão. Filho, você não está vendo que seu irmão está precisando de ajuda? E de repente os irmãos começam a ter iniciativa, a disposição de sair do seu conforto e começar a se preocupar com os seus irmãos. Irmão, a gente pode ir embora. A gente pode ir embora. Porque isso começa a mostrar que esse pai está conseguindo transformar os seus filhos em pais. Gerar a consciência nesses filhos, que eles não são só filhos, mas que eles também precisam assumir responsabilidade uns com os outros. E nós temos recebido notícias como essa aqui no nosso meio, e eu quero dizer que não tem nada que me alegra mais do que ver a igreja trabalhando o amor, o fluxo de amor entre nós, sem a gente pedir. Sabe por quê? Porque os sacerdotes têm a iniciativa de serem modelo, em nome de Jesus. Segunda coisa, unidade é imprescindível, mas nunca espere unanimidade. Unidade não tem nada a ver com unanimidade. Verso 5 diz: os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Muita gente ajudou, mas nem todo mundo ajudou. Então faz parte do pacote. Não desista da igreja porque você achava que todo mundo tinha que ajudar de forma igual, mas nem todo mundo está ajudando. Não desista, não desanime. O verso 5 diz que os nobres de uma determinada família não ajudaram. Neemias não permitiu que a rejeição dessas pessoas tirasse o seu entusiasmo e otimismo. Ele trabalhou com o que estava disposto, com quem estava disposto a trabalhar. Devemos nos alegrar mais com aqueles que estão conosco do que nos entristecermos com aqueles que estão de braços cruzados. Cuidado com isso, porque isso pode ser desânimo na sua vida. Foca em quem quer trabalhar. Foca em quem está com você. E não foca naqueles que estão de braços cruzados, nos preguiçosos, naqueles que não, ou nos imaturos, que não tiveram ainda consciência de que o trabalho é de todos. Isso é um segredo de liderança.
Porque eu conheço muita gente, amado, que 90% está ali, só 10% que não está. Ele foca nos 10%. Aí ele bate nos 90%. E às vezes eu sou assim, bato no você que está aqui. Porque às vezes tem gente que pode estar pensando, gente, o pastor fica batendo, mas eu estou lá, eu chego no horário. Aí você me ajuda, porque às vezes eu tenho essa tendência de focar na minoria e não na maioria que está correspondendo, que é responsável, está trabalhando. Amém? Então, um líder tem que tomar cuidado, porque senão ele começa o quê? Ele começa a desanimar quem está animado, porque ele fala tanto por os desanimados e esquece de quê? De dar testemunho para os animados que está tudo funcionando, está indo bem, estejam, pois, animados. Amém? Para a gente concluir, a palavra, eu falei que filhos é a segunda palavra que mais se repete. Já falamos de outras expressões que também se repete várias vezes, eu não contei, pode ser que tenha até mais, junto de, né? Depois de, ao lado de. Mas tem uma outra palavra que aparece mais ainda no texto. Qual que é? Reparou. Reparou, edificou. Essa palavra aparece 40 vezes. Então, se ela é a palavra que mais aparece, nós temos que concluir com ela mesmo. Amém? A Bíblia diz, em Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí ele não para por aí não. Ele explica o que convém. Então tá bom, se tudo me é lícito na vida, mas nem tudo me convém. Então, o primeiro ensinamento desse texto, esse texto está dizendo que eu, como cristão, não posso caminhar somente pelo que é lícito. Não é só essa a pergunta. A pergunta é, convém ou não convém? Embora seja lícito. Beleza? Você trabalhou, ganhou dinheiro, tem dinheiro, economizou, quer comprar tal coisa. É lícito? Lógico que é lícito. Você não roubou, você trabalhou, você ganhou dinheiro, é lícito. Mas o cristão não pode parar por aí. Não é simplesmente, não, eu trabalhei, não roubei, dinheiro é meu, eu gasto do jeito que quiser, eu compro o que eu quiser. Não, o cristão não faz isso. O cristão tem mais uma pergunta que ele tem que fazer para Deus. Senhor, eu trabalhei, ganhei dinheiro, não roubei, ajuntei. Convém eu comprar ou não convém comprar? Está vendo? A régua para o cristão vai aumentando. Então é isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí, o que ele explica lá? Se não me engano, no capítulo 10 de Coríntios 1. O que me convém é aquilo que edifica o meu irmão. Aí está a chave. Essa é a régua do cristão. A régua do cristão é tudo que ele for fazer na vida, ele fazer a pergunta: edifica o meu próximo? Edifica alguém mais do que eu? Então, beleza. Então, essa é uma boa medida para a gente medir. Amém, querido? Nunca esqueça essa pergunta que você tem que fazer todos os dias para Deus, em todas as decisões que você for tomar. Edifica o meu irmão? Vai edificar alguém essa atitude? Isso que eu vou comprar, isso que eu estou fazendo, essa decisão, edifica alguém? Essa é uma boa medida para nós, amém? Por isso eu tenho uma frase lá em casa com meus meninos. Muitas vezes, quando eles vão sair de casa, com as namoradas, quando eles vão sair para trabalhar, eu viro para eles e falo assim: olha, só o que edifica, hein? Eles já sabem dessa frase, porque ela é repetitiva lá em casa. Vão sair? Lembrem-se, só o que edifica, hein? E é isso mesmo. Nós fomos chamados para sermos edificadores de vidas, construtores de vidas, construtores de sociedade e não destruidores. O nosso chamado, amado, é para restaurar vidas. O nosso chamado
é para edificar vidas, em nome de Jesus. Não é à toa que a palavra que mais aparece nesse texto é edificação ou restauração. Então tudo, eu quero que o Espírito Santo te lembre essa frase. Toda vez que você for sair de casa, eu quero que Deus dê um jeito de impregnar essa frase na sua cabeça. Tudo que você for fazer, isso edifica o seu irmão, isso edifica a pessoa ao seu lado, isso edifica seu namorado, isso edifica sua namorada, isso constrói vida na sua família. Isso constrói na vida dos seus clientes, dos seus pacientes. Isso edifica a vida dos seus alunos. Amém, queridos? Essa é uma boa régua e é uma boa pergunta do Espírito Santo ao nosso coração. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra. Com certeza tem tanto mais coisas nesse trecho da Tua palavra, Senhor, que a gente não teve tempo, nem meu coração, Senhor, tão pequeno alcançou. Mas o Teu Espírito Santo é quem ilumina o nosso entendimento, nos lembrando da Tua palavra e ensinando a Tua palavra ao nosso coração. Por isso, Espírito Santo, continue ensinando o nosso coração a respeito desse trecho, que durante a semana, no meditar dos pequenos grupos, que durante a semana, no meditar dos irmãos que ouviram essa palavra, o Senhor continue ensinando, Pai, falando, chamando atenção a algumas nuances do texto, que ainda a gente não teve revelação, Senhor. Mas naquilo que a gente já alcançou ensino, naquilo que a gente já alcançou revelação, nos dê um coração obediente, Pai, para que essas palavras sejam muito mais do que uma palavra de autoajuda, ou de só sabedoria, teoria, mas para que de fato elas se tornem vida no nosso cotidiano. Então eu oro, Espírito Santo, por disposição na nossa vida. Nós, o sacerdócio universal de Cristo nessa terra, o corpo de Cristo nessa terra, cada um de nós, disposição de modelarmos, de liderarmos, de tomarmos a iniciativa, de inspirarmos a sociedade, Senhor. Senhor, que a gente se lembre que é junto de alguém está ao nosso lado, e nós estamos ao lado de alguém. Essa obra, Pai, cada um tem a sua parte, cada um tem a sua responsabilidade na obra, mas nós não estamos sozinhos. Essa obra, Senhor, é uma obra para filhos. Essa obra é uma obra não para uma massa, para uma multidão, sem personalidade, sem história, sem especificidades. Não, essa é uma obra onde cada um tem uma parte importante, cada um é chamado pelo nome, cada um tem uma credencial de autoridade para a edificação e reconstrução da sociedade. A credencial de filhos. Senhor, como líderes, nos ajude a não ficar desanimado com aqueles que não alcançaram ainda a maturidade da responsabilidade, a não ficarmos desanimados com aqueles que persistem em continuar meninos. Que a gente não foque nessas pessoas, mas foque naqueles que querem, que aceitaram o apelo, que estão entendendo a mensagem e estão se posicionando diante dela, Senhor, para que a gente esteja animados e não desanimados. E por fim, Senhor, que a gente nunca esqueça de que nós não vivemos simplesmente pelo que é lícito, mas pelo que convém, e que constantemente a gente pergunte: essa atitude, essa decisão edifica o meu irmão, edifica o meu próximo? Nos ajuda, Espírito Santo, a praticar isso em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho
e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós agora e sempre. Vamos em paz.